Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, 13 de fevereiro, e hoje eu tô aqui pra gente poder trocar uma ideia a respeito do clássico diante da equipe do Vasco, que acontece nessa quinta-feira, às 20h30 no Maracanã, e também sobre reforços dentro e fora das quatro linhas. Estamos na expectativa por novos jogadores chegando pro elenco do Botafogo, que vem fazendo um ótimo começo de temporada, é verdade, mas os principais desafios ainda estão por vir. Não dá pra gente comparar Carioca com Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e também sobre reforço extracampo. Afinal de contas, segundo o GE, o Botafogo tem 3 nomes finalistas em relação ao cargo de CEO. O Alexandre Leitão, ex-Orlando City, é um dos nomes, os outros 2 seguem guardados a 7 chaves. Mas fato é, o John Textor tem esses 3 nomes na mesa para poder tomar a sua decisão. Antes de mais nada, Fogão, fica aquele pedido especial, deixa o seu like, se inscreva no canal. Ultrapassamos a barreira dos 28.100 inscritos, estamos caminhando em direção aos 29.000 e com a sua ajuda chegaremos lá com toda certeza. Então se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e lembre-se, na hora do almoço estarei aqui para nossa resenha tradicional ali por volta de 1h05, começando para a gente poder conversar sobre o Glorioso, sobre a semana que a gente vai ter pela frente, semana de clássico. Clássico esse, inclusive, que pode praticamente consolidar a vaga do Botafogo na semifinal do Campeonato Carioca. Em caso de vitória, o Botafogo chega a 19 pontos, iguala o número de partidas das demais equipes, exceto o Flamengo, que por conta do Mundial de Clubes ficou com um jogo a menos em relação ao Botafogo, que já tem um jogo a menos em relação aos outros participantes. A gente jogou agora contra o Bangu a 8ª rodada do Campeonato Carioca, mas vencendo o Vasco, com 3 pontos na tabela, a gente chega a 19, e aí dificilmente, mas muito dificilmente, o Botafogo ficaria fora da semifinal. Dá pra gente cravar que vencendo o Vasco a gente garante essa vaga, né? Claro que o Botafogo tá buscando a Taça Guanabara, você terminando em primeiro lugar nessa fase inicial, você é campeão da Taça Guanabara, tendo a chance de enfrentar um adversário em tese, pelo menos na teoria, mais tranquilo na semifinal. Hoje, por exemplo, seria Botafogo e Volta Redonda, que vem fazendo um bom campeonato, mas o time do Botafogo é muito melhor que o time do Volta Redonda, que tem o Lelê como grande destaque, e segundo dizem, o Vasco estaria de olho no jogador. O Botafogo teria até cogitado, segundo algumas informações que circularam, mas não passou disso, né? O Botafogo segue buscando aí um centroavante para ser reserva do Tiquinho Soares. Enfim, já garanti o meu ingresso, espero que você também tenha garantido o seu. Precisamos nos fazer presentes nesse clássico diante do Vasco. A torcida Cruz Maltina tá mega empolgada, mesmo depois dessa derrota para a equipe do Fluminense. E aí reside um ponto extremamente importante. O Vasco entra nesse clássico contra o Botafogo extremamente pressionado. E só a título de curiosidade, os últimos 9 clássicos que o Vasco disputou são 9 derrotas e apenas 1 gol marcado. E o Botafogo deu algumas sapecadas aí no Vasco, todo mundo sabe disso. Na Série B, por exemplo, 2-0 de um lado, 4-0 do outro. Fora, logicamente, aquela vitória na final de 2018, enfim. Muitas derrotas pro lado do Vasco em clássicos e a gente espera que eles cheguem à lá 10ª. Já são 9 derrotas seguidas, né? Feche um número redondinho pra ficar legal. Agora, seguindo adiante, Fogão, vamos falar aqui a respeito do CEO. O John Textor, nesse momento, segundo o GE, tem 3 nomes finalistas na mesa. Um desses nomes a gente já conhece, é o Alexandre Leitão, profissional que ficou 7 anos à frente do Orlando City, cuja visão, inclusive, o modo de pensar a respeito de gestão, estruturação de uma equipe, é muito alinhado a muita coisa que o John Textor já falou até aqui. Não sabemos os nomes dos outros 2, mas existe internamente no Botafogo uma dúvida. O Alexandre Leitão com um perfil mais destacado em relação à internacionalização, justamente porque passou esses 7 anos lá no Orlando City, foi um dos grandes responsáveis pela estruturação do Orlando City da maneira como conhecemos hoje, mas também esses outros nomes aí, dentre esses outros nomes, existe profissional de estruturação. E aí, o que é mais importante? A estruturação para depois pensar na internacionalização ou um cara que já tem essa veia da internacionalização, mas que também realizou essa estruturação lá no Orlando City?
Ficamos nessa dúvida, quem vai tomar a decisão final é o John Textor, mas logicamente a gente espera que seja uma decisão das mais assertivas possíveis, afinal de contas o CEO, diretor executivo, vai ser o braço direito do John Textor na implementação da visão que ele tem para a SAF Botafogo. E é sempre importante lembrar que a partir do momento que a gente tiver um CEO, o John Textor não precisa mais centralizar tantas questões conforme ele tem feito, inclusive em relação a reforços. O próprio John Textor deixou bem claro na entrevista concedida ao Fogão Net que a palavra final em relação a essa questão dos reforços é dele. Então não adianta a gente ficar pensando no Mazuco. Pô, o Mazuco não tá contratando ninguém. Não é bem assim. O trabalho tem sido realizado, o Scout está fazendo a parte dele, o Mazuco também está fazendo a parte dele, o Luiz Castro já deu a diretriz daquilo que ele deseja, mas no fim das contas a palavra final é do John Textor. Então a gente fica nessa expectativa para a chegada dos jogadores, assim como para a chegada do diretor executivo, que eu espero tenha autonomia para fazer o seu trabalho uma vez que venha a ser contratado pelo Glorioso. Agora, falando a respeito dos reforços, dentro das quatro linhas, vivemos uma semana de expectativa, né? Estamos todos nessa expectativa para a chegada desses jogadores. Alguns nomes já foram ventilados aí na imprensa, poucos é verdade, principalmente em comparação com o ano passado, mas a gente está nessa expectativa. Metade de fevereiro já foi e o Botafogo ainda não anunciou ninguém. A gente está nessa expectativa muito por conta do que o John Textor falou nessa entrevista concedida ao Fogão Net. Estamos esperando o final da janela de transferências europeia, o que aconteceu no dia 31 de janeiro em relação às principais ligas, justamente para que a gente possa fazer os nossos movimentos de mercado. O Botafogo que está atrás de um lateral direito, de um ponta direita, de um centroavante reserva, no mínimo essas posições a gente sabe que o Botafogo está atrás. Talvez até um ponta esquerda. Temos o Vitor Sá que está indo muito bem nesse momento, mas o Luiz Henrique ainda não disse a que veio. No lado direito, o Sauer, que era a expectativa aí dele poder ser titular nesse começo de temporada, não conseguiu ganhar a vaga em relação ao Piazon, que tem feito uma boa temporada nesse começo, logicamente, né? Boa temporada é exagero da minha parte, né? São apenas alguns jogos aí. Mas tem ido bem, foi bem contra o Boa Vista, foi bem contra o Fluminense, foi bem agora contra o Bangu. O Botafogo que inclusive está estudando a permanência do Piazon, pelo menos até o fim da temporada. Mas, segundo as informações que estão circulando, não tem pressa para poder sacramentar o futuro do atleta. Permanece, vai embora no fim do contrato. Ele está emprestado pelo Braga até o meio dessa temporada, com uma opção de compra de 1.800.000 euros, na casa aí dos 10 milhões de reais. Enfim, em relação a reforços, essa semana promete ser um pouco mais agitada. E é isso que a gente espera que aconteça, logicamente, né? Justamente para o Botafogo já ter esses atletas pensando na semifinal do campeonato estadual e também ter mais tempo para poder integrar esses jogadores ao elenco, aos conceitos de jogo do Luiz Castro. Por isso que o tempo inteiro aqui no canal eu falo que o ideal, no meu ponto de vista pelo menos, seria o Botafogo conseguir anunciar esses reforços, esses jogadores que faltam para preencher essas lacunas que a gente tem hoje no nosso elenco até o fim de fevereiro. Dessa maneira, esses atletas que chegarem vão ter tempo para poder se integrar ao elenco, conhecer os seus companheiros, suas características, os conceitos de jogo do Luiz Castro, e num período da temporada que é muito mais tranquilo do que quando a gente começar, por exemplo, Brasileirão, Sul-Americana, as partidas vão ser muito mais pesadas, sem a menor sombra de dúvida. Enfim, Fogão, é uma semana pra gente ficar ali de olho, de butuca, que realmente podem chegar reforços e a gente espera que assim aconteça. Fevereiro está passando, o tempo está correndo e o Botafogo precisa preencher essas lacunas no nosso elenco, não é verdade? Estamos satisfeitos aí com o começo de temporada, mas não podemos deixar de considerar que essas lacunas serem preenchidas é extremamente importante para uma temporada de sucesso conforme a gente deseja. Enfim, é isso que eu queria trazer de informação aqui pra você. Fogão, tamo junto, na hora do almoço eu tô de volta, então chega mais aqui no Fala Fogão pra participar da resenha. Se inscreva no canal, deixa o seu like, cada vez que você deixa o like no conteúdo aqui do canal, você ajuda a espalhar a palavra do Fala Fogão e mais torcedores passam a conhecer aqui o nosso canal, beleza? Tamo junto, um grande abraço e até daqui a pouco.